Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e dando sequência aqui a esses diversos resultados que estão saindo na Bolsa de Valores, hoje eu vou falar de uma empresa bastante querida, especialmente pelo Barsi, Luiz Barsi Filho, e claro, todo mundo que segue ali a filosofia do Barsi e acaba de uma certa maneira olhando, talvez não comprando, mas pelo menos tendo em radar ali a SB3, a antiga AS Tietê, mas hoje é a AS Brasil, por conta de ter expandido muito a sua fonte de produção de energia, de geração de energia, e claro, nós vamos tratar aqui de cada item que importa muito para você saber se no futuro essa será uma empresa pagadora de dividendo ou se será uma empresa que vai apenas trazer crescimento. Eu particularmente já antecipo para você que empresas que estão no setor elétrico, especialmente nas duas principais cadeias aqui que nós temos, que é na geração e na transmissão, são boas geradoras de caixa e consequentemente pagam muitos dividendos. Só que para que você consiga colher os dividendos, você precisa esperar esses projetos maturarem. Aqui eu já estou dando um spoiler para vocês. A AS Brasil é exatamente esse projeto. Você tem que esperar ainda a produção de todos os projetos, você tem que esperar a conclusão de tudo que ela vem fazendo para que então, no futuro, você pense então em colher dividendos. Então, querendo saber mais sobre os resultados da empresa, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. O que eu queria iniciar mostrando aqui para vocês é realmente a estrutura acionária da SB3. Por quê? Nós temos aqui algumas informações bastante importantes. Você precisa saber que em azul estamos falando da geração hídrica, em verde da eólica e esse roxo aqui da solar. O que você consegue perceber no geral? Que a S Brasil ela deixou de ser apenas aquela S Operações, onde você tinha apenas a geração hídrica. Você passou a ter muito mais da questão de geração eólica dessa empresa, você pode perceber aqui, e ó, eles estão começando a entrar um pouco aqui também na solar, você já pode ver alguns projetos, mas o que você precisa saber, no geral, são alguns nomes, tá bom? Porque muitos desses nomes estão no decorrer aqui do próprio resultado e que são importantes você saber. Essa Tucano Holding basicamente está falando de toda a questão de geração eólica, como a gente pode ver nesse verde aqui. E o que acontece? Esse Tucano Holding 1, 2 e 3 são muito importantes para você entender alguns projetos que estão vindo, tá bom? Claro, você precisa saber dos outros que estão aqui debaixo da S Brasil Holding, mas é importante você ter especial atenção a essa Tucano, tá bom? Então vamos falar sobre os resultados, alguns destaques aqui desse terceiro trimestre, e é muito importante você ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer para vocês informações muito importantes a respeito do endividamento dessa empresa, tá bom? Vamos lá. Destaques financeiros, ou pelo menos de crescimento aqui dessa empresa. Ela coloca o complexo eólico Cajuína, que está na fase 1, conclusão da construção e início de operação comercial de todos os 55 aerogeradores que compõem essa fase, tá bom? Cajuína 1 está totalmente contratada, com os contratos de concessão de energia, ou pelo menos de fornecimento dessa energia de longo prazo, com clientes de excelente perfil de crédito. O que significa isso aqui? Significa que ela vendeu a energia no mercado, não exatamente aquele controlado, no mercado privado. O que significa esse mercado privado? Você fez contratos diretamente com algumas pessoas para você fazer esse fornecimento de energia. Isso é ótimo. Por quê? Você consegue vender essa energia por um preço previamente contratado. Isso gera para a empresa, considerando um perfil de crédito bom daquele devedor, daquele consumidor realmente da sua energia, um fluxo de caixa que você esperará receber. E exatamente por isso você consegue fazer projetos já sabendo que você vai ter e contar com um determinado caixa dentro da empresa para você colocar tudo aquilo de pé. Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. O complexo eólico Cajuí, na fase 2, eles colocam aqui um pouco do que aconteceu com a obra. Eles disseram que a construção superou 84%, com destaque no avanço das obras civis e conclusão na obra da subestação, tá bom? Até outubro de 2023, 4 aerogeradores dos 65 que compõem o parque entraram em operação. Ou seja, nós temos aqui 69, tá bom? 69 aerogeradores, e eles estimam que tudo isso esteja realmente pronto no primeiro semestre de 2024. Ou seja, eles vão colocar outros 65, que eles vão colocar todas as pás eólicas, elevar realmente aquelas torres grandes, e eles vão colocar exatamente aqui esses parques 100% em operação até mais ou menos ali o primeiro semestre de 2024, mas claro, a gente sabe que obras normalmente acabam demorando um pouquinho mais, algum percalço climático, até financeiro pode realmente acontecer, tá bom? Vamos lá. Na questão de operação eólica, eles disseram basicamente aqui o quanto que eles geraram, tá bom? Um crescimento de 94,6%, mas por que você precisa
enxergar que esse crescimento ele foi bom, mas já era previsível. Por quê? Nós estamos falando aqui do complexo eólico Cajuína, que ele já está basicamente aqui com 55 aerogeradores concluídos e operacionais, e exatamente por isso que você tem esse crescimento aqui, tá bom? E ele coloca exatamente aqui pelos complexos eólicos, Ventos do Araripe, Caetás, Cassino, enfim, com a entrada do complexo eólico Tucano e Cajuína 1, tá bom? Basicamente aquilo que eu falei para vocês, eles contaram com o crescimento que já era previsível da empresa e estão trazendo aqui um resultado muito bom. A hídrica, como nós já sabemos, a AES Brasil ela quer não se desvincular exatamente da ideia do Tietê como uma das principais fontes, mas nos próprios resultados a gente já vê que a questão hídrica não é mais a principal fonte de energia. Isso é muito importante de a gente saber. Apesar de forma bruta, a questão de uma e outra terem uma geração maior ou menor, a gente precisa ver o quanto que isso impacta ou não nos resultados da empresa e nós já vamos ver cada um desses itens. O que eu quero mostrar para vocês de forma clara? Um produz 1.412 gigawatts, ao passo que a outra produz 2.747 gigawatts, basicamente aqui 50% acima do mesmo período de 2022. Bastante interessante, mas a gente vai perceber que, no geral, a parte eólica está dando mais dinheiro do que a hídrica. Olha só que interessante, apesar de produzir muito a mais do que a eólica. Falando sobre os destaques financeiros, eu acho importante nós fazermos alguns cálculos aqui para realmente conseguirmos compreender se é uma empresa boa, se ela está conseguindo rentabilizar suas operações, tá bom? Primeira coisa que eu acho que é fundamental enxergar numa empresa que está crescendo. Por que crescendo? Você viu o quanto que ela é grande em termos de participação em algumas subsidiárias. Ou seja, nós temos a AES e ela controla algumas outras empresas que são subsidiárias. Cada uma dessas está num projeto específico, numa fase específica de projeto e de melhorias. Então a gente precisa enxergar quanto que a receita líquida da empresa está subindo para que a gente consiga enxergar se os projetos que estão sendo postos ali em operação, eles estão trazendo resultado. E aqui a gente já consegue dizer positivamente que sim. Nós temos uma variação de 15,5% na receita líquida, isso é ótimo. Qual que é o ponto? A gente precisa enxergar quanto que nós temos de margem líquida dessa empresa, ou seja, de tudo que ela gerou, quanto que efetivamente vai para dentro do caixa da empresa, quanto que realmente é lucro. E aqui nós temos 124 milhões de reais, tá? Então a gente pode fazer essa conta, 124,4 milhões de reais, divididos pelos 908 milhões e 600 mil reais, nós temos aqui uma margem líquida de 13,7%, uma margem bastante interessante. Para a questão de geração de energia, eu particularmente acho que essa margem ainda pode crescer um pouco depois que todas as despesas financeiras dessa empresa começarem a reduzir, que é um dos pontos que eu diria que seria o gargalo aqui da SB3. Claro, ela está numa fase ainda de produção de todo um parque eólico, toda uma estrutura de geração de energia que no futuro vai trazer um fluxo de caixa muito robusto. Também olhando por essa perspectiva, você pode imaginar que a margem EBITDA será alguma coisa muito mais próxima do que no futuro será a margem líquida dessa empresa. Então, só para que a gente faça um exercício, vamos imaginar que desses 908 milhões e 600 mil reais, nós consigamos talvez traduzir isso aqui em 35% de margem líquida. Ou seja, nós teríamos alguma coisa na casa de 318 milhões de reais como lucro apenas para um trimestre, ou seja, algo muito relevante, tá bom? Olhando nessa mesma perspectiva, a gente pode estabelecer para os 9 meses de 2023 que estão aqui no canto. Vamos pegar esses 2 bilhões 457 milhões e 900 mil reais vezes os 35% de margem líquida que no futuro essa empresa pode ter. Olha só a diferença, nós sairíamos desses 220 milhões de reais para 860, o que, considerando um dividendo talvez de 50%, pode significar muito para essa empresa, tá bom? Considerando que é uma empresa que tem hoje mais ou menos aqui as suas 600 milhões de ações, eu estou falando de um dividendo na casa talvez de 5, 6% em um único ano, tá bom? Que é bastante interessante, a depender, claro, das considerações que você fizer para a empresa. Nós temos aqui algumas questões importantes, mas o que eu acho que é importante você saber, que eu havia comentado, o quanto que cada uma das geradoras, o quanto que cada um dos segmentos aqui, eles trazem efetivamente de receita para dentro da empresa. E eles colocam aqui para a gente de forma bastante clara, tá bom? Olha só, lembra que eu falei que, no geral, a empresa está querendo se desvencilhar daquela figura apenas hídrica e quer focar muito na parte
parte eólica, olha só, a margem operacional líquida. Olha só o quanto que a hídrica e a eólica ela representa 44 milhões e 120 milhões de reais, ou seja, é muita diferença. Olhando aqui para baixo, também na margem operacional líquida, a gente vê a mesma coisa. A hídrica representando aqui 101, tá bom? E a eólica representando 340 milhões, ou seja, no geral, é uma empresa que está diversificando as suas fontes de energia, as fontes de geração de energia, e isso é muito importante para a empresa que quer diversificar em fontes. E olhando, claro, para uma perspectiva de melhora até na produção de uma energia limpa, de menos impacto ambiental, isso é muito interessante, tá bom? Vamos olhar agora, então, o gargalo dessa empresa. Qual que é o gargalo dela? O gargalo basicamente é o resultado financeiro. O que é o resultado financeiro, André? Você tem duas coisas. Primeiro, o resultado efetivamente financeiro, vamos dizer assim, que seria o dinheiro que você tem e o quanto que ele consegue render. Ou seja, você tem um dinheiro ali em caixa, você deixa, por exemplo, no CDB, você deixa no Selic e você tem um rendimento. E você tem as despesas financeiras, que são os encargos que você paga pelos juros dos empréstimos que você tem, seja com banco, seja com debenture, seja com capital de terceiro. Então, nós temos aqui exatamente isso. E então, você chega exatamente ao resultado financeiro final, tá bom? Qual que é o ponto? Olhando para as despesas financeiras, aqui onde está o gargalo, nós vamos ver encargos de dívida. O que é encargo de dívida? Estamos falando aqui de atualização monetária, estamos falando de juros, e aqui nós temos uma questão bem peculiar, um aumento de 55,9% em relação ao encargo da dívida. Muito puxado pela Selic alta que nós sabemos que tem, mas também pelo alto fluxo de investimentos que a empresa anda fazendo. Exatamente por isso que você pode ver que, no geral, olhando a variação ano contra ano, você vê um aumento de 84,5% no encargo da dívida. Sim, nós estamos pagando muitos juros, nós estamos pagando nesses 9 meses aqui, basicamente, R$ 1 bilhão apenas de encargos de dívida. Se desconsiderarmos outras diversas fontes de receita aqui da empresa e apenas considerarmos aquele lucro líquido que a empresa deu e considerarmos aqui o encargo da dívida, nós temos um endividamento muito alto. E aqui nós vamos poder perceber realmente na questão do endividamento da empresa, eles mostram para a gente de forma bastante aberta da onde que vem toda essa dívida. Eles têm aqui 11,8 bilhões de dívida, quase 50% superior ao mesmo período do ano passado, tá bom? E eles explicam da onde que vem isso. E claro, tem muito relacionado aos investimentos que a empresa está fazendo, e é normal. Quando uma empresa ela está num período de crescimento, ela está num período em que ela está investindo nas suas operações, é muito normal ela ter dívida líquida acima de 3, 4 vezes. Sim, é normal. Por mais que algumas pessoas não gostem, é o que eu vejo acontecendo em diversas empresas que estão em segmentos diferentes, e por mais que estejam em segmentos diferentes, existe um padrão em empresas que estão para pagar dividendos e existem empresas que estão para não fazer nenhum anúncio grande de dividendos, pelo menos, porque elas estão sim num processo de pagamento de dívida, estão num processo de evolução da empresa, e é totalmente normal. A pessoa que está hoje vamos dizer assim, no pior momento da empresa, vai no futuro, quando ela estiver muito boa, colher os melhores frutos nos preços, claro, que ela conseguir comprar e considerar melhores, tá bom? Vamos lá, ela coloca algumas outras questões importantes, mas o que eu acho que é o principal é a gente olhar isso aqui, tá bom? Os covenants e a dívida líquida sobre EBITDA, que está em 3,14. Houve uma redução bem marginal, mas ainda assim na casa aqui dos 3,14. Sim, é uma empresa muito endividada, e para encerrar, eu queria mostrar apenas algumas questões que são importantes para você enxergar como investidor dessa empresa. Muitas pessoas, elas criticam dizendo que você não deve comprar uma empresa que está esticada. E olha só o caso. 42 vezes o seu PL. Ou seja, para você alcançar o preço da ação, considerando o lucro que cada uma das ações te dá, você demoraria em tese 42 anos. E a empresa não está descontada. Ela está sendo negociada com 40% de ágio em relação a tudo que ela vale. O que eu acredito que está embutido dentro desse PL e dentro desse PVP? Todo o crescimento que a empresa vai entregar exatamente neste indicador aqui, que significaria o lucro por ação, ou LPA. Qual que é o ponto aqui? Eu enxergo que no futuro, essa empresa ela vai desalavancar. Os contratos que ela já fez de longuíssimo prazo para fornecimento dessa energia já estão operando. E se você for realmente enxergar o quanto que nós temos já de contratação para os próximos anos, está na casa de mais de 80% para lá de 2027 e 2028. Ou seja, é um período muito grande em que você tem previsibilidade de receita em todos os contratos. Agora, a questão é, será que dentro de todas as oportunidades que nós temos em bolsa, a S Brasil é aquela oportunidade mais óbvia, mais clara?
Bem, eu particularmente já me posiciono dizendo que eu não acho. Eu particularmente enxergo que existem empresas do setor realmente de geração de energia que estão com potencial muito maior do que a SB3, não só em termos de dividendo, mas também em termos de crescimento. E aqui eu posso dizer da principal e para mim a melhor empresa que nós temos no setor de geração, que é a Engie. Ela fez a aquisição de um parque solar muito grande, na casa de 3 bilhões de reais, e ainda assim é muito provável que pagará dividendos muito interessantes para os seus acionistas. Então, hoje, considerando que existe uma empresa madura que pode fazer investimentos e não vai se endividar tanto, e ao passo que você tem uma outra muito endividada que não pagará dividendos e que depende muito de um futuro que pode não acontecer, eu particularmente ficaria com aquela que é mais segura. Claro, para isso você acaba pagando o preço de uma segurança, mas dentro de uma estratégia de investimentos que prevê a segurança como um dos pilares principais, eu sempre adotarei esse. Independentemente da minha posição, eu quero que você me conte se você investe na SB3, se você gosta e se você está junto ou não do Barça, comprando diversas ações dessa empresa, esperando no futuro bastante dividendos. Então, espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se tiver gostado. Gostando mais ainda, tem a área de membros, em que a gente pode conversar por 1 hora sobre a sua carteira de investimentos e também ter acesso a diversos conteúdos que eu ensino, desde as finanças básicas até a análise mais detalhada de empresas bastante importantes na nossa bolsa de valores. Então, espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.